Sempre quando eu tenho a oportunidade de estar aqui no culto como esse, ou trazendo algum ensino, ali nas escolas na EBD, eu procuro sempre falar sobre missões, né? E nessa manhã não vai ser diferente. Eu quero falar com vocês sobre missões. O meu objetivo aqui nessa manhã é procurar incentivar você, desafiar você e encorajar você acerca do entendimento missionário que Deus ele tem te dado na sua caminhada cristã. Então, para que isso seja possível, por favor, abra sua Bíblia comigo em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci e fui criado, a gente fala o nome desse livro aqui, Esdras, colocando bastante sotaque. Ainda estou, apesar de 7 anos morando aqui, ainda estou nesse conflito de sotaques. Então, possivelmente, você vai ver eu falando Esdras, você vai ver eu falando Esdras, mas que isso não te atrapalhe no entendimento do que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Esdras, capítulo 7, versículo 6, leremos até o versículo 10, que diz o seguinte: Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Vamos orar? Deus, a nossa oração é que o Senhor nos conduza durante esse tempo, que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, que durante esse tempo o Senhor nos desafie, como igreja local, como comunidade de fé, mas que o Senhor também nos desafie, nos incentive, nos encoraje a dar uma resposta para o Senhor, Deus, de forma pessoal, Deus, naquilo que o Senhor trará para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, particularmente, eu não me lembro de participar de um culto como esse na minha igreja ou em alguma outra igreja que eu estava ali visitando e ter escutado um sermão a respeito desse personagem. Talvez seja diferente para você, mas particularmente eu acredito que esse personagem ou esse livro, ele é um tanto quanto deixado na prateleira se comparado aos outros livros que nós temos na Bíblia. Parece que esse personagem, ele é um pouquinho deixado de escanteio, como a gente gosta de dizer, se comparado, por exemplo, a Abraão, a Isaac, Jacó, Davi, Salomão, né, Paulo, João. Comparado a esses personagens, eu penso que nós não pensamos muito a respeito de Esdras, né? Porém, esse personagem, ele é fundamental na história do povo judeu. Se você perguntar para um judeu quem foi Esdras, ou melhor, se você perguntar a um judeu quem eram os grandes personagens da história do seu povo, ele vai falar muitos, né? Mas eu acredito que ele citaria 3 como talvez principais. Eu acredito que esse judeu falaria primeiro, um dos grandes personagens da história do meu povo, sem dúvida, é Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Depois, eu acredito que esse judeu falaria Moisés. Abraão é o pai da fé, mas Moisés é aquele que deu a lei para o povo. E particularmente, eu acredito que esse judeu falaria Esdras, colocaria esse personagem como um dos personagens principais da história do seu povo. E a pergunta que nós nos fazemos é, quem é Esdras então? Já que ele é um personagem importante, quem é Esdras? Quem é esse personagem? Se você olhar o versículo 6, o início do versículo 6 diz o seguinte: ele, aqui está falando de Esdras, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Então, o primeiro ofício, o primeiro ministério, o primeiro trabalho, o primeiro serviço desse personagem é que ele era um escriba versado na lei de Moisés.
Você vai perceber que Esdras, ele não é um profeta. Tanto até que se você olhar ali, né, na sua Bíblia, possivelmente você percebeu, Esdras não faz parte dos livros proféticos, mas na nossa divisão ele faz parte dos livros históricos. Esdras é escriba versado na lei de Moisés. Porém, se você olhar do versículo 1 até o versículo 5, você vai perceber uma pequena genealogia desse personagem. E no final do versículo 5 diz o seguinte: filho de Arão, o sumo sacerdote. Então Esdras parece exercer como principal ofício ser um escriba, mas nós não podemos descartar que esse personagem ele também tem uma linhagem sacerdotal. Ele é filho, ele vem da linhagem de Arão. E ele se tornou um dos grandes personagens porque os seus feitos são grandiosos ali durante o período histórico que ele viveu. Para você ter uma noção, atribuem a Esdras a autoria de 1 Crônicas, 2 Crônicas e Esdras, o livro que nós estamos lendo. Atribuem a Esdras a fundação de sinagogas locais durante o tempo que ele viveu. Atribuem a esse personagem o estabelecimento do cânon judaico. O que é o cânon judaico? É o conjunto de livros aceitos pelos judeus como inspiração divina. Então é mais ou menos como se Esdras, durante seu período que ele viveu, ele tivesse reunido alguns manuscritos, pergaminhos e dado para o povo, dizendo: pode ler com fé, porque isso aqui é inspiração divina. Então, por isso, ele se tornou um dos personagens importantes e tão principais da história desse povo. Essa é a primeira pergunta, já respondemos: quem é Esdras? Mas uma nova pergunta surge. Já que ele faz parte dos livros históricos, em qual momento da história do povo judeu esse personagem ele entra? Em qual momento histórico Esdras entra? E para você entender um pouquinho do contexto desse livro, eu vou ter que voltar na história do povo judeu. Tenta me acompanhar, não dorme, por favor. No livro de Gênesis, meu irmão, você sabe, Deus ele escolhe um casal idoso e estéril, Abraão e Sara, e diz que a partir deles Deus faria uma grande nação. E o tempo passa e de fato isso acontece, a palavra de Deus ela se cumpre. A partir de Abraão e Sara, nós chamaríamos essa nação de Israel anos depois. De forma simplória, meu irmão, Deus coloca um propósito em Israel. Você já parou para se perguntar ou para perceber nas Escrituras qual é a razão de ser de Israel? Por que Deus faz Israel? De forma muito simples. O propósito de Israel no início de sua caminhada ali era ser um modelo. Israel nasceu, foi formado, foi criado por Deus para ser um modelo de nação segundo o coração de Deus. Israel existiu para isso lá em Gênesis, para ser um modelo, para ser um espelho, para influenciar. O que deveria acontecer? Israel deveria viver sua vida com Deus, ser próspero, bem-sucedido e fazer com que as nações pagãs e vizinhas olhassem para eles e dissessem: nós queremos ser iguais a vocês. Esse é o propósito de Israel, ser um modelo de nação, influenciador do meio. Só que, você sabe, Israel durante longos períodos não cumpre ou não vive esse propósito. Israel que deveria ser influenciador do meio, pregando para as nações pagãs a respeito do Deus Criador, Israel é influenciado. Agora, as nações vizinhas influenciam o modelo de nação, que é Israel, que dá muito problema. Durante anos, Israel, ao invés de pregar para as nações vizinhas, Israel começa a adorar os deuses estrangeiros. Você sabe, Israel ele vivia no que nós chamamos de teocracia. O que é teocracia? Deus é aquele que governa, Deus é aquele que reina, Deus é aquele que dita as regras. Porém, Israel, olhando para as nações vizinhas, percebe uma coisa: as nações não vivem uma teocracia, mas as nações viviam uma monarquia. Israel olha para isso e diz: nós queremos ser como as nações pagãs e vizinhas. Então olha para Deus na figura de Samuel, que era o juiz e o profeta daquela época, e diz: Samuel, nós não queremos mais que Deus reine sobre nós. Nós queremos agora que Deus levante um rei de figura humana. Nós não queremos influenciar, agora estamos sendo influenciados. Samuel fica irado com isso. Diz para Deus: Deus, o povo está se rebelando. E Deus diz: calma, Samuel. O povo não te rejeita, o povo
me rejeita. E Deus faz segundo o coração do povo. Deus levanta para eles um rei. O primeiro rei da história de Israel é Saul. Saul reina durante 40 anos. Ele faz o que era mal perante os olhos do Senhor. Você sabe qual era o problema de Saul? Saul temia a homens. Saul não temia a Deus. Saul, ele tinha um coração extremamente político. Ele queria viver de aparências. E por isso, Deus rejeita ele para sempre do trono de Israel. Depois de 40 anos, Saul morre. Quem começa a reinar em seu lugar é Davi. Davi reina também durante 40 anos. Só que ele faz o que era bom perante os olhos do Senhor. E não porque ele não tinha pecado. Você sabe, ele pecou muito. Assassino, adúltero, um péssimo pai, tinha muitos pecados. Porém, Davi não temia homens. Davi temia o próprio Deus. Davi não queria rasgar suas vestes na frente do povo. Davi rasgava o seu coração perante Deus no secreto. Nós vemos ali vários salmos de arrependimento de Davi, que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retires de mim o teu espírito. Ele era o homem segundo o coração de Deus e por isso foi aceito para sempre na história ou no trono do povo judeu. Em determinado momento de sua caminhada, Davi, ele tem uma ideia. Davi, ele olha para o palácio no qual ele morava como rei e ele olha para a presença do Senhor. A presença do Senhor no Antigo Testamento, por muitas vezes, foi representada pela Arca da Aliança, por longos períodos. E a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Davi olha para isso, ele se indigna, fala: eu não acho justo. Eu sou um rei pecador, moro nesse palácio e a presença do Senhor fica numa tenda. Isso não está certo. Eu construirei para o Senhor, Deus, uma casa. Eu construirei para o Senhor um templo. O tempo passa. Salomão começa a reinar no lugar de Davi. Salomão reina durante 40 anos e ele coloca em prática esse sonho do seu pai. Davi não consegue construir o templo, mas Salomão consegue. Salomão constrói um templo magnífico. Para a tecnologia da época, eu acredito que era algo escandaloso. Era algo absurdo. Pessoas vinham de longe para contemplar a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão e a beleza daquele templo. Templo este que, por muitas vezes, foi mais adorado do que o próprio Deus do templo, mas isso é uma história para um outro momento. Salomão tinha tudo para dar certo. Paz, riqueza, prosperidade. Mas no final de sua vida, você sabe, Salomão, ele tinha muitas mulheres, começa a adorar os deuses dessas mulheres e prestar sacrifícios a esses deuses. Com esse pecado, ele provoca o Deus de Israel a ira. E agora preste atenção numa coisa. Israel, até esse período, era uma nação unificada. Até esse período, Israel era uma única nação que adorava o único Deus, o único povo. Eles eram irmãos, mas por causa do pecado de Salomão, Deus divide o povo, Deus divide a nação em duas. Agora não existe mais reino de Israel como nação unificada, mas o que existe agora são reinos inimigos. Reino do norte com 10 tribos, conhecido como Samaria, e reino do sul, conhecido como Jerusalém, e 2 tribos. Essa guerra, essa briga, essa inimizade perdura por longos anos. Você vai ver isso no Novo Testamento por vários momentos. Os anos se passam, depois dessa divisão dos reinos, até que em 586, é aqui que entra o nosso personagem, até que em 586, a Babilônia, que era o grande império da época, começa a conquistar territórios. E em 586 conquista Jerusalém, conquista o Reino do Sul. Agora, a Babilônia destrói Jerusalém. A Babilônia pega aquele templo magnífico de Salomão e destrói eles. A Babilônia coloca fogo nos muros de Jerusalém. E para piorar, a Babilônia leva escravizados os judeus para morar dentro da Babilônia. A Babilônia pensava o seguinte: eu vou conquistar os reinos. Olha a política da Babilônia. 586 a.C., eles estão com esse tipo de mentalidade. Eles pensavam: eu vou conquistar os reinos, eu vou conquistar os territórios e eu vou trazer escravizados os povos para morar na minha nação. Sabe o que eles pensavam? Com isso, eu terei mão de obra especializada, prestando serviço como escravo para mim. O que isso quer dizer? Que a Babilônia tinha os melhores trabalhadores da época sendo seus escravos.
Então leva os judeus e agora eles estão morando na Babilônia. O cativeiro babilônico dura 70 anos. Uma característica muito marcante do cativeiro babilônico é saudade. Eles estão vivendo algo difícil do ponto de vista físico, porque são escravos. Mas uma característica muito marcante para mim é que esse povo ele sente saudade de Jerusalém. Diferente lá do Egito, que o povo estava sofrendo era fisicamente. Agora, na Babilônia, o povo está sofrendo uma saudade. Eles sentem saudade da sua terra, saudade de sua cultura, saudade de seu Deus, saudade do templo. A característica muito marcante. Depois de 70 anos, o que acontece? A Babilônia perde força e Ciro, rei da Pérsia, em 538, conquista a Babilônia e liberta os judeus para voltarem para suas nações, para suas cidades. Liberta todos os povos. A Babilônia tinha a política de escravizar os povos. A Pérsia não. A Pérsia era um império muito místico. Ele queria libertar os povos e com isso ele pensava, eu vou ganhar o favor dos deuses desses povos. Eu serei abençoado pelos deuses de todos os povos. Eles pensavam assim. Então, resolvem libertar o povo judeu. Meu irmão, é a partir desse contexto que está o livro de Esdras. Esdras, ele se encaixa exatamente nesse período histórico, um período de libertação de cativeiro, um período de reconstrução de Jerusalém. É um momento de muita esperança que Esdras está vivendo e todo o povo, mas é um momento complicado, porque é reconstrução, é difícil reconstruir. A Babilônia para Jerusalém não é perto. A Babilônia para Jerusalém é um caminho longo e não é fácil. Porque não tem avião, não tem ônibus, não tem moto, não tem carro, não tem nem bicicleta aqui. Então o povo tem que sair da Babilônia como escravo a pé. Quem sabe é um ou outro jumentinho, um ou outro animal de carga, mas em geral o povo está voltando a pé. Então por isso muitos preferem ficar na Babilônia. Muitos preferem, apesar dessa esperança de retornar para Jerusalém, preferem ficar na Babilônia. O trajeto é difícil, é desafiador, é perigoso. Então, eles preferem muitos ficar na Babilônia. Mas estudiosos estimam que cerca de 50 mil judeus saem da Babilônia e retornam para Jerusalém. E eles se dividem em 3 grupos, em 3 caravanas. A primeira caravana volta sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Zorobabel volta com o intuito de reconstruir o templo. O templo de Salomão magnífico que a Babilônia destruiu, Zorobabel agora ele quer reconstruir com sua equipe. A segunda equipe, a segunda caravana, volta sob a liderança de Esdras. A segunda caravana volta com Esdras liderando, e ele volta para reconstruir a religião. De que adianta você ter uma igreja, você ter um templo, mas não ter um pastor para pregar e ensinar? Não adianta de nada. É só um muro, só tijolo. Então Esdras volta para ensinar ali para o povo. E a terceira caravana, em terceiro lugar, quem volta é Neemias, talvez o personagem mais famoso. Volta para reconstruir os muros. Então, com isso em mente, acompanha comigo o versículo 6. Esse é o contexto, esse é o transfundo histórico, é isso, esse é o momento que o povo está vivendo. Versículo 6 diz o seguinte: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O capítulo 7 inicia fazendo uma apresentação do personagem principal aqui. Do versículo 1 ao 5, nós já falamos sobre isso, é uma genealogia que nos mostra que ele é de uma linhagem sacerdotal. O versículo 6 nos mostra que ele é um escriba versado na lei de Moisés. Mas Esdras, ele não é um escriba como o outro. Esdras, ele é um escriba diferente. Algumas versões mais antigas dizem aqui que Esdras era um escriba pronto. Esdras era um escriba pronto, versado na lei de Moisés. Um escriba pronto para realizar qualquer atividade, qualquer missão, qualquer tarefa que Deus estava lhe dando. Então, ele era sacerdote, mas ele também era um escriba pronto. O versículo 6 continua: e como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. O rei aqui no capítulo 7 já não é mais Ciro. Lembra que eu citei Ciro aqui para vocês? Em 538, Ciro conquista a Babilônia e liberta os judeus.
Mas quando nós chegamos no capítulo 7, o rei não é Ciro, o rei é Artaxerxes. Inclusive, o nome dele é citado no próximo versículo, nós já vamos falar sobre isso. Então, Artaxerxes é o rei que favoreceu Esdras. Artaxerxes é o rei que disponibilizou para Esdras tudo o que ele queria. Esdras aqui, ele fez alguns pedidos ao rei. Quem sabe ele pediu para voltar para Jerusalém. Quem sabe Esdras aqui pediu algumas coisas para a viagem. O fato é que o rei concedeu. Esdras achou favor aos olhos desse rei da Pérsia, o rei do império mais poderoso da época. Mas perceba algo no versículo 6, e aqui eu quero trazer uma aplicação. Percebe algo no versículo 6. Esdras, ele não ganha o favor desse rei. Ele não é favorecido por esse rei, porque Esdras tinha algum tipo de qualidade especial ou diferente. Esdras, ele não ganha o favor desse rei porque ele era educado, porque ele era um bom servidor, porque ele era um bom escriba, porque ele trabalhava muito bem. Não. Esdras ganha o favor desse rei porque o versículo 6 nos mostra que a mão do Senhor estava sobre ele. Exatamente por isso que Esdras é favorecido, recebe desse rei tudo que ele precisa. E essa expressão, a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, não se repete apenas no versículo 6, mas se repete também no versículo 9. O versículo 9 diz, a mão bondosa do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Olha a consciência. Meu irmão, quem está escrevendo isso aqui é o próprio Esdras. E ele tem consciência de que as coisas estão acontecendo em sua vida, não pelo seu mérito pessoal, mas estão acontecendo as coisas boas, porque a mão de Deus estava sobre ele. De verdade, meu irmão, não importa quais sejam as suas qualidades. De verdade, meu irmão, não importa qual seja a sua vocação, a sua facilidade, o que você faz bem. De verdade, meu irmão, não importa qual seja o seu trabalho, por mais árduo que seja. Não importa qual seja o seu suor. Se a boa mão do Senhor não estiver sobre você, nada você vai ser. Nós nada seremos se essa boa mão do Senhor não nos favorecer. Não é pelo seu mérito, não é pelo seu trabalho, mas pela boa mão do Senhor. Sem a boa mão do Senhor, correremos e nos cansaremos, como aqueles que correm atrás do vento. Eu já vi muito cristão, muito crente, amigo meu, talvez até eu já tenha mesmo falado isso, falando assim, nossa, o que faltou para mim foi sorte. Não sei se você já falou isso, né? Já ouviu alguém falar. O que faltou para mim foi sorte naquele trabalho. Ah, se não fosse desse jeito, mas fosse daquele jeito, o que faltou foi sorte. Faltou foi sorte naquela prova, faltou um pouquinho só. Faltou foi sorte naquele concurso. Faltou foi sorte naquela oportunidade. Meu irmão, você não precisa de sorte. Você precisa da boa mão do Senhor sobre sua vida. Essa boa mão do Senhor que quando é estendida sobre você, abre portas, te favorece, te dá oportunidades que você jamais imaginou, faz você pisar em lugares que você não imaginava. Não é sorte, não é pelos seus méritos, mas é pela boa mão do Senhor. Esdras, ele tem essa consciência. Versículo 7, acompanha comigo. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, o rei que reina durante o capítulo 7 é Artaxerxes. É muito interessante porque você vai ler o livro de Esdras e é citado vários reis da Pérsia. E você pode até ficar um pouco confuso, qual é o rei, qual é o momento histórico, qual é a cronologia. Para você ter uma ideia desse período histórico ali, da saída do cativeiro, ou melhor, da conquista da Babilônia e da saída do cativeiro até Jerusalém, vários reis da Pérsia participaram desse momento. Participou Ciro, participou Cambises, Dário I, Xerxes, que é mais conhecido como Assuero, talvez você se lembre desse nome Assuero, Artaxerxes I, Dário II, vários reis participaram, mas o rei desse momento aqui é Artaxerxes, que favorece Esdras. No versículo 7, o que nós percebemos é que Esdras ele não volta sozinho para Jerusalém.
Mas parece que Esdras, ele está reunindo uma equipe. Ele reúne uma equipe. Dentro dessa equipe, quem é que está? Sacerdotes, alguns dos filhos de Israel, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. Uma equipe para voltar, porque o trajeto é longo. Eu não sei se você consegue ter essa percepção, mas para mim, o que está acontecendo aqui em Esdras é um envio missionário. É um pouco estranho pensar que isso aqui é um envio missionário, porque quem está enviando é um rei pagão. Mas o rei está enviando Esdras para voltar e ensinar a lei para o povo. Não é isso que é um envio missionário? A gente estende a mão sobre alguém e fala assim, ó, estamos contigo, vai lá e ensina a lei para o povo. Se você pensar no Eduardo, por exemplo, a família do Eduardo, que está lá no sertão, Eduardo, a Jéssica e a Olívia, eles vêm aqui, eles compartilham o projeto deles, eles deixam uma palavra de encorajamento, de motivação para a gente, para a igreja, e no final, normalmente, a gente ora por eles e diz o quê? Vão e ensinem a lei para o povo. Vão lá para o sertão e ensinem a lei para aquelas pessoas. Exatamente isso que está acontecendo aqui em Esdras. Esdras está montando uma equipe missionária e está sendo enviado pelo rei. O nosso Deus, meu irmão, ele é tão poderoso. A mão do Senhor, ela é tão poderosa. Deus é tão soberano que faz, inclusive, um rei pagão fazer um envio missionário. Deus é tão soberano que ele atrai para si até esse rei pagão. E faz com que esse rei pagão o obedeça. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém. De novo ele repete, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. É a consciência desse personagem. O trajeto, meu irmão, demorou aproximadamente 4 meses. Saída da Babilônia, chegada em Jerusalém, não foi fácil, foi demorado. E tendo em mente que tinham nessa equipe missionária algumas mulheres, idosos, crianças, o trajeto demorou ainda mais. Alguns estudiosos dizem que no nosso calendário, Esdras teria saído ali final do mês de julho ou início do mês de agosto e chegado em Jerusalém 4 meses depois. Versículo 10 diz, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui o versículo 10 talvez seja o coração do capítulo 7. Talvez não só o coração do capítulo 7, mas quem sabe até o versículo-chave que resume melhor todo esse livro. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E aqui eu quero deixar de reflexão 3 pontos. Primeiro ponto, Esdras decidiu firmemente buscar a lei de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer de reflexão. E lembra, nós estamos falando sobre missões. Então, em primeiro lugar, meu irmão, esse primeiro ponto, eu penso que uma igreja que é essencialmente missionária, ela não inicia essa caminhada missionária enviando missionários para o outro lado do mundo. Uma igreja que é essencialmente missionária não inicia sendo assim quando ela faz missões locais. Mas uma igreja essencialmente missionária inicia buscando a lei de Deus, tendo uma boa teologia. De igual modo, o missionário, o início do ministério do missionário não inicia quando ele pisa os seus pés na outra nação, quando ele coloca os seus pés numa outra nação. O início do seu ministério não inicia quando ele chega lá nos ribeirinhos, no povo sertanejo, não. O início do ministério do missionário é quando ele busca a lei de Deus, tendo uma boa teologia. E você vai perceber que quando nós buscamos a lei de Deus, nós percebemos esse Deus missionário, esse coração de Deus em alcançar os povos, as nações, as etnias, as tribos do mundo. Particularmente, olhando de fora, para a Igreja Batista Reformada, eu percebo que vocês são uma igreja missionária. E isso é uma opinião de alguém que está de fora. Olhando para vocês, eu percebo que vocês estão caminhando, crescendo cada vez mais nisso. Não apenas enviando,
enviando o Eduardo, enviando minha família, enviando outros missionários, mas tentando fazer missões locais aqui. Eu percebo, né? Eu percebo essa expressão a partir do irmão Otávio, que eu tenho um pouco mais de contato, e perceber ele com uma equipe tentando ali organizar para fazer ali missões locais, o evangelismo, o que seja nessa área. Então, olhando de fora, que vai, né? Uma visão minha, eu percebo. Mas, por favor, não trate o que eu estou falando apenas de forma geral, como comunidade de fé, mas traga a partir de um aspecto pessoal. Um aspecto pessoal. Qual é a sua resposta pessoal, não apenas como comunidade de fé? Se talvez de forma pessoal você olhe para missões e até ache legal. Se talvez de forma pessoal você olha para missões e diz: é até bonitinho. É até legal enviar o Eduardo lá para o sertão. É até legal que está o Mateus, a Renata, a Alice ali trabalhando na Jocum e Uberaba. Nossa, é até bacana. Mas se não existe um envolvimento pessoal com missões, o que está te faltando ainda é buscar a lei de Deus. Porque quando nós buscamos a lei de Deus, é impossível não se envolver pessoalmente. É impossível você olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e não conseguir perceber o Deus missionário e assim se envolver. Quando você olha para as Escrituras, você percebe não somente a urgência de missões, mas o mandato que é se envolver com isso. Olha o que John Stott diz a respeito disso, a respeito desse assunto. Preste atenção. O grau de compromisso da igreja com a evangelização no mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Eu vou repetir isso aqui. Preste atenção. John Stott está falando sobre essa temática, sobre esse assunto que nós também estamos falando. O grau de compromisso da igreja com a evangelização no mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Ele continua dizendo: sempre que o cristão perde a confiança na Bíblia, seu zelo pela evangelização acaba se esvaindo. Inversamente, se ele estiver convencido acerca da Bíblia, estará também determinado a evangelizar. Percebe que isso aqui não é terceirizando para o missionário que vai, mas é sendo aonde estou inserido? Fazendo evangelismo aonde estou inserido? Se você buscar a lei de Deus, você perceberá isso. Russell Shedd, ele também diz algo muito interessante. Ele diz: se lermos a Bíblia toda sem observar sua ênfase sobre missões, provavelmente a estamos lendo superficialmente. Aí ele fala sobre ele diz assim, como eu lia o Antigo Testamento, sem notar a centralidade do plano de Deus para as nações. E ele finaliza dizendo: agora eu penso de modo diferente. Foi uma mudança de paradigma para mim. Sem dúvida, quando nós buscamos a lei de Deus, não nos tornamos indiferentes, do ponto de vista pessoal. Traz essa reflexão para você. Como eu disse, olhando de longe, a igreja de vocês é uma igreja missionária, olhando de fora. E pessoalmente, como você tem desenvolvido, se envolvido? Meu irmão, é verdade, tem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem gente que é vocacionado, você percebe uma pessoa vocacionada, por exemplo, abrir uma Bíblia, expor o texto e falar para cristãos no auditório como esse aqui. Tem gente que tem facilidade, você percebe, é natural para o cara, para a pessoa, é natural para a pessoa. Ela abrir, expor, aplicar, desafiar, fazer perguntas, é natural. A pessoa parece que nasceu com isso. Por outro lado, parece que o evangelismo também é natural. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade tremenda a evangelizar, que falam com pessoas na rua que nunca viram, numa conversa comum, sem parecer forçado, a pessoa introduz o evangelho. Eu acho isso fantástico. Particularmente, meu irmão, apesar de um sermão como esse, eu não tenho a maior facilidade do mundo em chegar lá e falar. Eu não tenho a maior facilidade do mundo, mas eu me esforço, sabe por quê? Porque eu entendo que é um mandato e não uma boa opinião. Eu olho para as Escrituras e percebo que Deus, ele diz para que nós devemos fazer.
uma ordem divina e não uma boa sugestão do Senhor. Busque a lei de Deus e perceba que nosso Deus é missionário. Segundo ponto, Esdras, ele dispõe o coração não só para buscar, mas também para cumprir a lei de Deus. Buscar a lei sem cumprir é uma tremenda loucura. Mas, infelizmente, de modo geral, o que nós percebemos em nosso meio cristão são pessoas cada vez mais viciadas em informações. Não sei se você já parou para pensar, parece que no nosso meio tem pessoas cada vez mais viciadas, ela quer conhecimento, ela quer informação, ela quer conhecimento, cada vez mais começa um curso, daqui a pouco termina o curso, inicia outro, querendo conhecimento, querendo informação, mas você olha para a vida da pessoa e parece que nada do que ela aprendeu, desceu para o coração e se tornou uma prática. A teologia sem prática nos leva a ser pessoas ignorantes, pessoas grosseiras, pessoas religiosas do ponto de vista negativo. Sabe esse religioso que aponta o dedo para o outro, mas não consegue perceber o que está de errado em sua vida? Esdras, ele dispõe buscar, ter boa teologia, mas também cumprir o que ele aprendeu. Existe uma história, uma ilustração muito antiga, de que um missionário ele foi para um vilarejo bem distante. Nesse vilarejo, ele não foi muito bem recebido. As pessoas elas eram bem fechadas lá, né? E esse missionário ele foi com o intuito de estudar a cultura do povo, fazer talvez um relatório ali, aprender a língua, os costumes, né? Como o povo vive, se porta, e também pregar o evangelho, não podia faltar. Esse missionário ele fica anos ali nesse vilarejo tentando pregar o evangelho, tentando fazer amizade. Depois de anos, ele consegue o primeiro contato, uma primeira pessoa se abrir para ele. Se abrir, conversar um pouco, mas ele sempre que tentava expor o evangelho, pregar o evangelho, ele percebia que as pessoas se fechavam por completo. O missionário, então, continua anos e parece que ninguém dá abertura a esse evangelho, a essa fé. E esse missionário, depois, ele foi perceber que a liderança desse vilarejo, eles não eram abertos para novas religiões ou para uma outra fé. Mas esse missionário ele não desiste. Ele continua, ele tenta uma vez, tenta uma segunda, ninguém se abre. E, meu irmão, 55 anos, esse missionário desdobra a sua vida nesse vilarejo e ele não consegue pregar para ninguém. Ele fica frustrado, mas ele tem uma ideia durante esse ministério dele. A ideia dele era cumprir à risca a palavra de Deus. A ideia desse missionário era viver intensamente as Escrituras, a ponto de que esse missionário, como ele não conseguia falar e pregar, ele começou a servir as pessoas daquele vilarejo. Ele servia, constrangia as pessoas em amor, em serviço. Aquele missionário ajudou a reformar ou reconstruir escola e até hospital ali naquele vilarejo. Servia sem ganhar nada. Sem ter nada em troca. Aquele missionário serviu, reconstruiu, arrumava dinheiro de outras igrejas e investia ali naquele vilarejo para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor. 55 anos da sua vida foram gastos assim. Esse missionário morre, ninguém se converte. Esse missionário morre e ele não consegue falar de Jesus abertamente. Anos e anos depois, décadas depois, um grupo de missionários resolve ir até esse vilarejo. Esse grupo de missionários, eles têm o objetivo de estudar a cultura, entender o idioma, ali fazer um relatório e também, quem sabe, conseguir introduzir o evangelho. Aqueles missionários ficam meses e são um pouco melhor recebidos do que o primeiro missionário. Esse grupo de missionários agora eles têm uma abertura maior, afinal a liderança daquele lugar mudou, as pessoas ali estão um pouco mais receptivas e abertas a novas culturas, fé e religiões. Então, aqueles missionários, em determinado período, resolvem pregar o evangelho e as pessoas ouvem eles. E aqueles missionários, eles decidem iniciar, não de Gênesis a pregação, mas decidem iniciar sobre a vida e o ministério de Jesus. Eles começam a pregar, dizendo assim, olha, Jesus, em quem nós cremos, ser o Filho de Deus, ele veio aqui na terra, ele serviu as pessoas. Jesus, o Filho de Deus, no qual nós acreditamos, ele tinha alguns discursos, algumas pregações, e ele dizia o seguinte, olha, se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra.
Se alguém te fazer caminhar uma ilha, te forçar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Ele amava, ele servia. E aquele povo, ouvindo atentamente, interrompeu os missionários, falando, calma, parem de falar. Nós já conhecemos essa pessoa. Essa pessoa, esse Jesus que vocês estão pregando, viveu no meio do meu povo alguns anos atrás. Esse Jesus que vocês estão pregando, o nosso povo já conhece, ele viveu aqui no nosso meio. Esse Jesus que não insultava o outro, esse Jesus que morreu numa cruz e em silêncio, quieto, sem argumentar, ele viveu no meio do nosso povo. Aqueles missionários, eles ficaram assustados. Como assim? Jesus viveu? Não, acho que vocês estão entendendo errado. Mas depois de uma certa investigação, eles perceberam que eles estavam se referindo a este missionário que viveu e cumpriu à risca as Escrituras. E depois disso, alguns dentre esse povo se converteram. Então, uma igreja que é essencialmente missionária, ela primeiro busca as Escrituras, ela busca a lei de Deus, mas ela é também um testemunho vivo. Um testemunho vivo e prega com suas ações, e prega com suas atitudes. Meu irmão, diante de tudo que você tem aprendido aqui na EBD, de tudo aquilo que você tem aprendido nos cultos, com a pregação do pastor, de tudo que você tem aprendido talvez nas reuniões ali, online, durante a semana, você tem conseguido cumprir o conhecimento que você está absorvendo? Você está conseguindo viver, praticar aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está te ensinando? Esdras buscou, mas também cumpriu. Terceiro e último ponto. O texto diz que Esdras buscou, cumpriu, mas ele também ensinou em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A pregação ou o ensino, meu irmão, é o trabalho das missões. A pregação ou ensino é o trabalho das missões. Então, o objetivo missionário não é ir pelo mundo levantando a placa de alguma denominação, mas é ir pelo mundo ensinando a lei de Deus. De igual modo, a Igreja de Cristo é convocada por Deus a proclamar quem Deus é, a proclamar seus feitos e suas virtudes. Existe uma frase que ficou famosa no meio cristão, mas não é bíblica, que ela diz o seguinte: pregue em todo tempo, e se necessário, utilize palavras. Essa frase, essencialmente, ela está tocando no último ponto que nós acabamos de falar, não é verdade? Então, cumpra o evangelho e assim você vai pregar com suas atitudes. Mas, meu irmão, eu tenho percebido que, em geral, a gente tem se apoiado tanto numa frase como essa, às vezes não na frase em si, mas no conceito que ela traz, de falar assim: eu não preciso abrir a minha boca e falar, porque eu já sou justo. Eu não preciso abrir a minha boca e falar sobre as virtudes de Deus e pregar o evangelho, porque lá no meu trabalho eu já faço o que é certo. Eu já tenho pregado com as minhas atitudes. Meu irmão, de verdade, continue pregando com suas atitudes, mas entenda que a convocação divina é para que você fale também. A convocação divina é para que você fale sobre quem Ele é. Ensine os estatutos, as escrituras de Deus. No último mês, como é que foi? Na área de influência que você atua. Como é que foi? Você conseguiu pregar com palavras também? É a convocação de Deus. A convocação de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue com as suas palavras? As suas palavras sobre quem é Deus. Nós precisamos deixar muito claro para as pessoas que nos cercam quem Deus é, para que não tenha dúvidas. Para que não tenha dúvidas, perguntas ou conceitos errados sobre quem Deus é. Então fale. O meu objetivo aqui, meu irmão, de verdade, o meu objetivo aqui nessa manhã não é que você, escutando o que eu estou falando, abra mão do seu trabalho, abra mão da sua igreja local e vá lá para a África pregar o evangelho como missionário. Esse não é o meu objetivo aqui nessa manhã. Se Deus estiver falando com você, glória a Deus. Já passa ali, fala com o pastor Henrique, vamos fazer seu envio. Mas o meu objetivo não é esse.
Não é que você vá para o outro lado do mundo. O meu objetivo é que você tenha esse entendimento, esse coração tão missionário, tão desejoso, um coração que ama tanto a Deus, que não guarda para si, mas expressa. O meu objetivo é que você faça uma autorreflexão sua e pense, eu consigo pregar na escola, eu consigo pregar no trabalho, eu consigo, como médico, pregar lá onde eu estou inserido, para os meus colegas de trabalho. Eu consigo, como uma professora, pregar lá na escola, independente de como seja, abrindo minha boca e falando, me posicionando, em um momento histórico que nós estamos vivendo, que precisa de posicionamento de cristão. Não dá para baixar a guarda. Você consegue, como um advogado, como um contador, eu não sei qual é a sua função, mas no meio no qual você está inserido, expressar Deus com atitudes, mas também com palavras. Uma igreja essencialmente missionária é uma igreja que busca a lei de Deus, cumpre a lei de Deus e também a ensina. Amém? Que você possa guardar isso no seu coração e de que isso de alguma maneira possa gerar um fruto amanhã, na segunda-feira. De alguma maneira que isso não fique apenas aqui no campo do conhecimento, no campo, entendi essa reflexão, entendi essa meditação, muito interessante, entendi o contexto de Esdras. Não, que isso gere um fruto, uma resposta ao Senhor no dia de amanhã. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Eu oro para que o Senhor, Deus, nos lembre disso, nos incentive, nos encoraje. Nós não queremos sair daqui desanimados, muito pelo contrário, queremos sair daqui animados, empolgados, a falar, a cumprir, a buscar o Senhor, Deus, fazer o Senhor conhecido lá para aquele colega de trabalho, lá para aquele vizinho, lá para aquele parente, aquela pessoa da nossa família. Nos leva àqueles que o Senhor quer alcançar, Deus. Nos dê intrepidez e coragem. Muitas vezes a gente fica sem saber o que falar, Pai. É verdade, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos como expressar, como falar, como ensinar. Muitas vezes nós ficamos envergonhados de como as pessoas vão reagir, mas nos dá estratégias. Deus, nós queremos ser pessoas sábias, uma sabedoria que não tem a ver apenas com conhecimento, mas uma sabedoria que tem a ver com a prática do Teu Evangelho, com a prática daquilo que o Senhor tem nos desafiado, Senhor. Faz de nós missionários segundo o Teu coração. No Teu reino, Senhor, todos vão, todos contribuem, todos oram. Não é uma coisa para uns e outra coisa para outros, não. Nós queremos fazer missões locais, evangelismo local, aonde o Senhor nos colocou. Nos lembra disso amanhã, quando a gente acordar para ir para o nosso trabalho. Quando a gente passar por um vizinho ou por alguém que o Senhor quer alcançar. Nos desafie, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.